Amém. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Hoje não me deram uma tarefa muito fácil. Não sei se já está ali o tema, mas hoje nós iremos falar sobre restaurando a nossa fé. E essa não é uma tarefa fácil, tendo em vista que esse tema ele é muito pertinente para os nossos dias. Ele é muito importante para os nossos dias, justamente porque a gente tem vivido o que eu considero uma crise de fé no meio ou no mundo chamado evangélico. Não é muito comum, pelo contrário, cada vez fica mais, fica mais comum, não é muito raro, cada vez fica mais comum a gente conversar com pessoas que não sabem o que é fé, que não têm nenhuma noção do que realmente fé significa. Algumas pessoas acham que fé é elas acreditar muito que algo vai acontecer e esse algo acontecer. Alguns chegam até a cruzar o dedo, cruzam o dedo, eu vou pensar muito nisso e quando chegar amanhã vai acontecer. Obrigado. Mas isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Você está pensando positivamente em algo. E eu quero deixar bem claro que isso não tem nada a ver com a nossa fé cristã. Isso é muito pagão, afinal de contas. Você ter pensamentos positivos de que algo vai acontecer não tem absolutamente nada a ver com fé. Só que eu não estou aqui para fazer um estudo aprofundado sobre o que é fé, e aí a gente chegar a uma conclusão aprofundada sobre o que é fé. O meu objetivo é a gente falar sobre restaurar a fé. Então, quando a gente fala sobre restauração, pressupõe-se que esse algo, ele exista, ou que já existiu. Caso contrário, não é restauração, seria criar. Quando uma coisa não existe, ela precisa ser criada. Se ela já existe, aí ela pode ser restaurada. Mas para que não fique assim, muito aberto, você não vai falar sobre o que é fé, mas e o que é fé? Então, para não ficar assim muito vago, eu vou apenas deixar a própria Escritura falar sobre o que é fé. E aí eu peço que, por favor, você não desmarque aí Lucas capítulo 17, porque a gente vai trabalhar em cima desse tema, desse texto, mas vá para Hebreus 11, que é o nosso clássico sobre o que é fé. Hebreus capítulo 11. Todas as vezes que a gente fala de fé, ou que a gente busca definir fé, a gente recorre a Hebreus. E que de fato ele vai falar sobre o que é fé. No versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele define fé da seguinte maneira: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Mas você concorda comigo que essa definição, ela se encaixaria com várias coisas? Por exemplo, o que você gostaria muito de ganhar amanhã? Pense aí agora. O que você gostaria muito de ganhar amanhã? Não precisa falar, só pense. E aí você tem a garantia de que isso que você está esperando, você vai ganhar, e você tem a convicção, afinal de contas você não está vendo, é só amanhã. Ok? Mas isso seria fé? É disso que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando de que se você espera muito uma coisa com certeza e convicção, seja essa coisa que for, seja o que for, se você espera com convicção e certeza, então isso é fé. É isso que ele está dizendo? Não. Me perdoe, mas não é. Me perdoe se você achava isso, mas não é. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, e obviamente a gente não vai ver isso lendo apenas o versículo 1,
é que a certeza das coisas que se esperam e as convicções de fatos que se não veem tem a ver com tudo que ele vai falar para frente. Então, por exemplo, veja o versículo 2. Por meio dela, os antigos alcançaram provação. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito pelo que se vê. Então, a certeza daquilo que a gente não vê, dos fatos que a gente se espera, tem a ver com duas coisas. Primeiro, com a criação de Deus, com a obra que Ele realizou. E segundo, com as promessas que Ele fez. Então, o que é que nós esperamos sem ver? As promessas de Deus. E ele vai falar isso aqui em muitos versículos. Se você olhar o versículo 13, ele vai dizer que alguns não alcançaram a promessa. Se você olhar para o versículo 17, ele vai dizer que pela fé alcançou a promessa, que era Isaac. Então, certeza do que se espera e convicção dos fatos que se não veem, tem a ver com a obra de Deus que Ele realizou e tem a ver com as promessas de Deus que Ele fez. Amém? Todo o Novo Testamento, ele traduz fé como um caminho. A fé é um caminho. Tendo dito essas duas coisas, então o que é fé? Fé são ações ou atitudes que nos levam em direção a Deus para crer ou na sua obra, ou nas suas promessas, ou nos dois. Isso é fé. E se nós olharmos o capítulo 11 inteiro de Hebreus, você vai ver que cada personagem que ele cita aqui, esse personagem ele agiu. Por exemplo, pela fé Moisés saiu do Egito. Pela fé, o povo de Israel, ele atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Noé construiu uma arca. Então, a fé tem a ver com ações, atitudes que nos levam em direção a Deus, seja em direção à sua obra, para contemplarmos o que Ele já fez, o que Ele criou, ou para crermos nas promessas dEle. Isso é fé. Amém? Definimos fé. Glória a Deus. Agora, por favor, volte para Lucas. Fé são ações que nos levam em direção a Deus. Então, dito isso, dito essas coisas, nós precisamos restaurar a nossa fé. Só que, restaurar para o que especificamente? Ou seja, restaurar para qual modelo de fé? A gente sabe o que é fé, mas qual é o modelo de fé que a nossa fé precisa ser restaurada? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Porque, olha só, se a gente fosse restaurar esse púlpito, ele teria que ser restaurado, mas ele ainda precisaria ser o quê? Um púlpito. Se eu transformasse esse púlpito numa cadeira, não seria uma restauração, seria uma transformação, uma mudança. Eu iria criar uma cadeira a partir do púlpito. Então nós estamos pressupondo que essa fé, um dia, esse modelo já existiu, e que ele precisa ser restaurado para esse modelo. Aí a pergunta que a gente vai tentar responder é: qual é o modelo? Para qual tipo de fé a nossa fé precisa ser restaurada? E é com esses olhos, com esse pensamento, com essa perspectiva, que a gente vai novamente olhar para o texto de Lucas capítulo 17. Então, por favor, acompanhe aí, Lucas 17, versículos 5 e 6. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte:
Essa frase não foi uma frase solta. Essa frase não foi uma frase que eles estavam lá conversando sobre o mundo, sobre a vida, sobre o trabalho, e de repente alguém teve um estalo, um insight e disse: Senhor, aumenta a nossa fé. Não foi assim que funcionou, não é assim que funciona, e não foi assim que aconteceu. Então o que é que aconteceu aqui, para que eles pedissem a Jesus que aumentasse a fé deles? E é exatamente o que estava acontecendo desde o versículo 1. Olha o que estava acontecendo no versículo 1. Jesus estava instruindo eles acerca de algumas coisas. Versículo 1. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não haja motivo de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que ele pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, uma vez que, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos, tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes vier dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Era isso que estava acontecendo. Jesus estava instruindo eles acerca de tropeços, correção e perdão. E quando eles ouviram tudo que Jesus estava dizendo a respeito disso, de tropeço, de correção, de arrependimento e de perdão, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, aumenta a nossa fé então. Por quê? Porque tudo isso aqui são expressões da nossa fé. São ações que nos levam em direção à nossa fé: a correção, o arrependimento, o perdão. Porque a fé são ações que nos direcionam, que nos levam em direção a Deus. E quando eles viram as instruções de Jesus, eles entenderam que para que eles pudessem agir dessa maneira, para que eles pudessem ter essas ações, era necessário ter fé. Caso contrário, não tinha como agir assim. E aí, Jesus estabelece o padrão. E o padrão de Jesus para a fé é que a fé precisa ser como um grão de mostarda. Esse é o padrão. E aqui, meus irmãos, vamos ler o versículo 6, por favor. O Senhor respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse versículo, ele muitas vezes, nós somos levados a uma compreensão errada sobre esse versículo. Justamente porque Mateus capítulo 17, lá no versículo 20, algumas Bíblias em português traduziram da seguinte maneira: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, traduziram assim. Só que essa expressão, essa frase do tamanho, ela não existe no texto, nem mesmo lá em Mateus. Ela foi um acréscimo da tradução. Então, o correto é como a gente leu aqui em Lucas: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e não do tamanho, porque isso não faria sentido algum se nós olharmos para tudo que Jesus vem ensinando os seus discípulos durante todo o seu ministério. Você vai lembrar que por várias vezes Jesus repreendeu eles por eles serem homens de pequena fé. Como é que Jesus passaria todo o seu ministério corrigindo eles, exortando eles por eles terem uma pequena fé, e chegaria agora e disser: não, pelo menos uma pequena fé está bom? Não faz sentido. Ele estaria contradizendo aos seus próprios ensinamentos aos discípulos.
Então, ter a fé como um grão de mostarda, nada tem a ver com relação a tamanho. Tem a ver com a questão do tipo, da qualidade do grão de mostarda, do que ele é, do que ele representa, do que ele pode fazer. E basicamente, ter uma fé como grão de mostarda tem a ver com duas coisas basicamente. A primeira tem a ver com o fato do grão de mostarda ser uma semente extremamente resistente. Ela é muito difícil de se quebrar. Ela aguenta muita pancada. Ela é firme. Então, ter uma fé como grão de mostarda significaria dizer ter uma fé firme, que não se quebra fácil. A gente vai já explorar isso melhor. E em segundo lugar, ter uma fé como grão de mostarda é uma fé que se desenvolve. Lembra que Jesus disse? A semente é pequena, mas quando ela cresce, se torna uma das maiores árvores. Então, ter uma fé como grão de mostarda é ter uma fé firme e que se desenvolve. Esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Uma fé como grão de mostarda. Uma fé firme e que se desenvolve. É para esse padrão que a nossa fé precisa ser restaurada. E essa fé, um dia, precisa ter existido, para que ela possa ser restaurada. Se não existiu, aí precisa ser criada. É necessário que se crie essa fé. Então vamos tentar explorar isso um pouco mais. Primeiro lugar, uma fé firme. Olha aí, vamos de novo, o versículo 3, olhe comigo o versículo 3, por favor. Jesus dizendo a eles, instruindo a eles, ele diz o seguinte: tende cuidado de vós mesmos. Uma fé firme, ela exige que nós sejamos pessoas que nos vigiemos. Tende cuidado de vocês. E mais do que isso, ele está falando sobre tropeços. A gente viu isso no versículo 1 e 2. E aí ele está dizendo, então, já que os tropeços são inevitáveis de acontecer, por quê? Porque vai sempre ter alguém tentando fazer você cair. Então, cuidado com vocês. Vigiem para que vocês não tropecem. E mais do que isso, não seja um tropeço na vida de ninguém. Porque ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Cuidado com os tropeços. Vigiem. Porque é através da vigilância que nós temos uma fé forte. Uma fé que não tropeça e uma fé que não faz com que outros tropecem. Porque o contexto aqui, né, depois ele vai dizer, olha, se teu irmão pecar e se arrepender, tem que perdoar. E aí a gente pode, então quer dizer que o irmão tem que me perdoar, né? Então peraí, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Ele tem que me perdoar? Não, mas você tem que ser alguém que vigia. Alguém que não pode ser tropeço na vida do outro. Então você tem que vigiar as suas ações para não tropeçar e vigiar para não ser tropeço na vida do outro. Isso é ter uma fé firme. Mas ter uma fé firme também é ter uma fé que não se abala facilmente, assim como o grão de mostarda, que não se desmorona por qualquer coisa. Deixa eu fazer um exercício aqui. Quem confia em Deus, dá um amém aí. Você crê que Deus está no controle? Tem certeza? De verdade? Então, quem não se desesperou na pandemia?
se Deus está no controle? Porque o que eu vi em relação à igreja foi muito desespero. Pessoas com medo, né? E olha, por favor, não estou falando de tomar cuidados. Tomar cuidados é uma coisa, desespero é outra. Se a nossa confiança, se a nossa fé é firme como um grão de mostarda, se a gente confia em Deus e realmente crê que Ele está no controle, não há motivo para desespero, porque Ele está no controle, porque a gente confia. Uma fé como um grão de mostarda é uma fé que não desmorona facilmente. É uma fé que não se desestrutura na primeira coisa que vem. E eu poderia usar N exemplos aqui. Eu falei da pandemia, mas e as eleições? Que quando o candidato A venceu o candidato B, todo mundo ficou, e o que será de nós? Ou a gente crê que Deus está no controle, ou não crê. A fé, como um grão de mostarda, é uma fé que não desmorona por coisas banais, aonde Deus é o dono da história e da situação, bem colocado pelo irmão. Jesus reina, e se Ele reina, Ele é o soberano, governador de tudo, e nada acontece fora da sua vontade, nem mesmo as eleições, nem mesmo a pandemia. Amém? Uma fé firme é uma fé que vigia contra os tropeços pessoais e vigia para não ser tropeço para os demais. Uma fé firme é uma fé que não desmorona diante das situações da vida. Amém? Aí agora você vai me fazer uma pergunta: meu irmão, e como é que a gente tem essa fé? Porque é essa fé que eu quero. Como é que faz para ter essa fé aí? Eu quero ter essa fé, ou não? Claro, quem não quer? O que Jesus está ensinando para os discípulos é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, e é uma coisa muito simples. Porque lembra, uma fé como grão de mostarda é uma fé firme e uma fé que desenvolve. Como é que a gente desenvolve a fé? Meu irmão, não há segredo, não há fórmula mágica, não tem nada disso. Uma fé que desenvolve é uma fé na prática. Quanto mais você pratica, mais desenvolta essa fé se torna. Não é, a gente pensa que é assim: Senhor, me dá fé, eu fico orando, né? Deus me dá fé, e aí Ele vai fazer uma luz brilhar só aqui em cima de mim, e essa luz vai me preencher de maneira que agora eu tenho fé. Não é assim, meu irmão. Para o povo atravessar o Mar Vermelho, ele teve que andar. Não é não? Olha, eu amo esse versículo pelo seguinte, porque às vezes parece que Deus está sendo até ignorante com Moisés, mas não é. Porque o povo, quando chega diante do Mar Vermelho, o povo diz assim: Moisés, vem cá, chama Moisés de canto, né? Moisés, vem cá, não tinha sepulcro lá no Egito não, para tu trazer a gente para morrer aqui? Aí Moisés vai orar, vai falar com Deus. Aí, olha a resposta de Deus: Moisés, por que tu está clamando a mim? Oxi, era para clamar quem? Só que a ideia aqui, não era que Deus estava dizendo que Moisés não deveria falar com ele. O que Deus estava dizendo é: Moisés, age. Porque ele termina a frase dizendo assim: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche, e tu levanta o teu cajado e toca na água. Enquanto Moisés não agiu, o mar não abriu. Porque a fé
exige uma ação, ações que nos direcionam a Deus, que nos levam até Ele. Então, essa fé só vai existir mediante ações, prática, para que ela se desenvolva. E eu poderia falar várias ações aqui, mas eu queria ficar nas ações que Jesus falou aqui no texto. E a primeira delas, veja aí, no versículo 3, uma fé que se desenvolve. Ele diz assim: tende cuidado de vocês, né, a vigilância. E aí ele diz: se teu irmão pecar, faz o que com ele? Repreende-o. A repreensão é fundamental para a nossa fé se desenvolver. Senão, nós iremos caminhar numa fé tortuosa. Se o teu irmão pecar, repreende-o, corrige-o. É necessário correção para que a fé haja desenvolvimento. Se não houver correção, a gente continuará no erro. E olhe só, o que é fé? O que é fé? Vamos lá, o que é fé? Não, essa é o que a gente viu lá em Hebreus, né? Mas a definição que a gente fez de fé aqui, qual foi? Fé é ações que nos direcionam a Deus. Se a gente não for corrigido, a gente está indo em direção a Deus? Não. A fé é fundamental para isso, a correção. Então, se eu quero ter uma fé como o grão de mostarda que se desenvolve, eu preciso agir, e uma dessas ações que precisam ser feitas é a correção. E quem é que precisa corrigir quem? Quem é? Não, é só os presbíteros que têm a responsabilidade de corrigir. É? Não. Óbvio, meus irmãos, óbvio que toda correção precisa ser feita em amor. Não é disso que eu estou falando. Porque quando a gente fala de corrigir, aí o irmão já pensa, já vem alguém brigar comigo. Não é brigar, é corrigir. E aí, me permita, eu nem queria sair desse texto agora, mas me permita falar uma coisa. Quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, ele lança essa frase aqui, ó: não lancei pérolas aos porcos. Você já ouviu essa frase? Você sabe o que ela significa? Ela significa o seguinte: se você tiver um monte de porco, as pérolas são pedras preciosas? Sim ou não? Se você lançar neles, eles vão entender que é pedra preciosa? Ele vai entender o quê? Que você está atacando eles, ferindo eles. Se eles entendessem que aquilo era pedra preciosa, eles não iriam entender como um ataque. Então o que Jesus está dizendo quando ele diz não lancei pérolas aos porcos, é dizendo o seguinte: olha, todo aquele que entende uma repreensão como um ataque, é como um porco para quem você lança pérolas. Ele não está entendendo o quão precioso é a repreensão. Vocês entenderam, meus irmãos? A correção é fundamental para que a gente tenha essa fé desenvolvida, para que a gente tenha verdadeiramente uma fé como o grão de mostarda, uma fé que se desenvolve, uma fé que nos leva em direção a Deus. Amém? Amém? A segunda coisa que ele diz aqui no versículo 3: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende, e se ele se arrepender. Obviamente, se alguém não está arrependido, dificilmente ele vai ser corrigido. Porque se ele não está arrependido, ele quer continuar ali, naquela situação, naquele erro.
E o arrependimento nos leva para onde? Para onde? Em direção a Deus. A correção, o arrependimento, e a terceira coisa que ele fala: se o teu irmão pecar contra ti, corrige, e se ele se arrepender, perdoa. O perdão também nos leva em direção a Deus. Afinal de contas, você lembra da oração que Jesus fez, do Pai Nosso? E ele ensinou os discípulos a orar assim, ó: perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado. De maneira que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Então, a correção, o arrependimento e o perdão são três ações que nos levam a desenvolver a nossa fé, porque quanto mais a gente pratica, mais a nossa fé vai ser desenvolvida, mais a nossa fé estará no padrão de Deus. Qual é o padrão? Qual é o padrão? O grão de mostarda. Porque ele é pequeno? Não, porque ele é firme e se desenvolve. Esse é o padrão. Lembre-se disso. Quanto mais você pratica, mais a sua fé se desenvolve. Não há segredos. Não há segredos. Mas Jesus termina dessa maneira. Vá lá para o versículo 8. Aliás, versículo 7. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora e assenta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário: prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando fizerem tudo o que vos ordenaste, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos só o que deveríamos fazer. Essas ações que expressam a nossa fé, elas são mais do que a nossa obrigação. É dessa maneira que nós servimos a Deus. E aí a gente costuma muito, olha só, presta atenção. Quando você chega no seu trabalho, você chega no trabalho no horário, não se atrasa. Você chega no teu trabalho no horário, o teu chefe diz: parabéns por você ter chegado no horário. Diz? Por que não? Por que não? Porque é tua obrigação chegar na hora. É ou não é? Assim como é a obrigação do servo corrigir, se arrepender e perdoar. É o mínimo para uma fé que se desenvolve. Como eu disse, há outras ações, muitas outras, que a gente pode praticar. Por isso que Tiago, lá na sua carta, ele vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. Porque uma fé praticante é uma fé que está viva, que se desenvolve. E isso não é mais do que a nossa obrigação. Manter a fé viva, firme, no padrão do grão de mostarda. É para esse padrão, meu irmão, que a nossa fé tem que se desenvolver, que a nossa fé tem que ser restaurada. E mais uma vez eu lhe digo, para que haja restauração, é necessário que essa fé um dia tenha existido, para que ela possa ser restaurada.
Caso contrário, eu digo para você, ore e peça a Deus para que Ele crie essa fé. E você não tenha dúvida, Ele vai criar. Porque é a fé na certeza das coisas que nos levam em direção a Ele. E essa fé, como um grão de mostarda, nos leva em direção a Deus. Como eu disse no começo, nós vivemos uma crise de fé. Nós vivemos numa crise onde as pessoas nem sequer sabem o que é ter fé. Mas Jesus nos deu um padrão. E o padrão da fé é a fé como um grão de mostarda. Uma fé firme e uma fé que se desenvolve. E para que ela se desenvolva, são necessários ações, prática, para que ela se desenvolva. E aí, quanto mais você praticar, mais desenvolta essa fé vai ser. E quanto mais ela se desenvolver, mais firme ela vai ser. E quanto mais firme e desenvolta ela for, ela estará restaurada ao padrão. E qual é o padrão? Uma fé como grão de mostarda. Amém? Que o Senhor em Cristo nos abençoe.